Sétimo, seja bem-vindo a mais uma aulinha de filosofia. Na última aulinha a gente falou sobre a questão do saber, sobre verdade, sobre mentira. Fizemos o exercício do cachorrinho e do menino desenhando lá, que a gente supõe uma afirmação, que seria falsa e uma afirmação verdadeira para aquela situação, e situações completamente imagináveis surgiram. Outra coisa que a gente falou bastante foi sobre como que a mitologia é determinante ao longo da humanidade aí, na tentativa de se explicar. Então, saber a mitologia era uma forma de se compreender, era uma busca pelo saber, era um traço dessa busca pelo saber. Então, como isso é importante para a história da humanidade. Tem muitos exercícios para a gente fazer na aulinha de hoje, então ela vai ser pelo Zoom, então logo mais esse videozinho será menor e a gente vai se ver já pelo Zoom para realizar alguns exercícios que ficaram faltando na semana passada, porque, caso vocês perceberam, nossa aulinha teve muito conteúdo e tem muita coisa que eu falei adiante do que a gente conversou pelos exercícios. Então, fica de olho que a gente vai fazer, nós vamos fazer diversos exercícios, ok? Nós faremos diversos exercícios já. Então, o que eu vou falar hoje? E que prometo que vai ser curto para a gente ir para a aulinha do Zoom o mais rápido possível. É o seguinte, para além desse saber que a gente já discutiu a questão da mitologia, como que a mitologia tem que ser baseada na realidade, já que ela é uma busca para se explicar a nossa sociedade, tem que ser baseada na nossa realidade, né? A gente não criou os animais fantásticos da mitologia a partir do que não existe, simplesmente, né? Então, até conversei com vocês da possibilidade do que pode ser uma explicação plausível para o mito da sereia, por que ele deveria ter, o que deve ter motivado, né, ele ter existido lá atrás. E então, agora vamos para um próximo passo, pensar aí dois pensadores que têm visões diferentes de como se obter, como chegar, né? E a gente fala, ok, eu sei, agora eu posso dizer, conseguir o saber. E esses dois pensadores é o René Descartes e o John Locke. E por que eles são diferentes nesse ponto de como obter o saber? Porque nosso amigo René, ele era um racionalista e nosso amigo John Locke era um empirista. E o que quer dizer ser um empirista? Vamos por partes, vamos lá. Bom, segundo o nosso amigo René, ele vai dizer que para obter o saber, a gente deve ouvir a nossa razão, tem um propósito de entender os nossos pensamentos, nossos raciocínios, nossas reflexões, então tem como pauta a razão em busca do saber. Como uma forma de obter o saber é ouvir justamente essas nossas reflexões através da nossa razão mesmo. E enquanto o John Locke vai ter uma visão completamente diferente nessa obtenção do saber, sabendo que ser empirista, nesse caso, significa que a gente obtém o conhecimento a partir da experiência, com base na experiência. Só para a gente ter com isso pautado na nossa cabeça, eles são, de certa forma, filósofos europeus do mesmo período e são contemporâneos nessa forma de buscar o saber, de usar desse momento que a filosofia estava passando, só que tem pensamentos completamente distintos em relação a como se obter o saber. Então, para vocês terem ideia que eles fazem parte do mesmo movimento e eles só divergem nessa questão de como é o conceito, de como, né, principalmente, obter e se ter o saber. E eu já falei com vocês na aulinha passada, em como que é de fato. Vocês podem dizer que vocês sabem de tudo que existe? Não. E vocês podem dizer que tem algo que não é porque vocês não sabem que não existe também. E eu falei para vocês a questão da experiência na aula passada. Lembram? Que provavelmente algumas coisas que vocês têm como verdade é por causa das experiências que vocês tiveram, seja pelos pais de vocês, seja pela vida de vocês, e que essa experiência define vocês de alguma forma. Ao mesmo tempo que eu falei da própria experiência, dando uma ligada com o pensamento do John Locke, eu também falei sobre a importância da razão, para a gente usar a razão mesmo, a gente tem que raciocinar, a gente tem que pensar sobre as coisas. Tudo que a gente ouve, a gente não pode acreditar que é verdade só por acreditar, a gente tem que refletir sobre isso e pensar, mesmo, lógico, sem deixar de fora o nosso ponto de vista, a gente não pode abrir mão da nossa razão em nenhum momento, mesmo pelas nossas experiências. Então a gente sempre deve ter isso em mente. O
que eu quero dizer é que, por mais que a gente vai ter o contato com diversos autores e do mesmo período, que eles pensavam diferente, a gente tem que absorver esse conteúdo, né, que chega até nós, e a gente pensar em como a gente aplica isso na nossa vida mesmo. É interessante a gente pensar, opa, esse cara pensa isso, mas essa questão das experiências é importante? Eu levar em conta as minhas experiências na hora de definir uma coisa que é verdade e mentira? Sim, nossa, se eu contar mentiras para vocês em sala, vocês vão falar assim, por experiência eu sei que o professor mente. Então, isso é válido, esse tipo de raciocínio é válido, mas a gente deixar de fora a nossa razão também não é. Então eu acredito, o que eu quero dizer, né, é que, do meu ponto de vista, eu acho que vocês podem concordar comigo, é que a gente pode encontrar uma convergência dessas ideias, por mais que sejam distintas. Não, só se obtém o saber através da experiência. Só se obtém o saber através da razão. Por mais que elas sejam divergentes nesse ponto, e os pensadores não vão ter um ponto que eles concordem como obter o saber, eu acho que são ideias que elas casam, que elas têm sentido, e que elas devem ser tratadas dessa forma, com a possibilidade de ter uma ligação entre elas, e a gente dialogar com essas possibilidades, dialogar com esses métodos da gente pensar, não só o saber, mas como eu sempre digo para vocês sobre a filosofia, pensar ao nosso redor mesmo. Pensar se eu levo em conta as minhas experiências quando eu analiso o que está à minha volta, pensar se eu levo em conta justamente a minha razão. Deixa eu ouvir aquela expressão, nossa, a gente tem que ouvir a voz da razão. Pois é, a gente tem ouvido a voz da razão, nós vamos tomar, a gente pensa em tomar decisões, pensa sobre nossas vidas. Pois é, interessante, né? Bom, mas agora quero convidar vocês para a nossa aulinha no Zoom. Vamos conversar e vamos realizar alguns exercíciozinhos, tá bom? Então, vem comigo, se gostar, assista quantas vezes vocês quiserem. Não esqueçam de comentar quando vocês assistiram, que é importante. E até a próxima aulinha. Tchau, tchau!